pessoal, bom dia. Nessa primeira aula de hoje, vamos falar sobre o efeito estufa. O efeito estufa, como o próprio nome diz, é um efeito bem parecido com uma estufa. Vamos lá, vamos explicar isso melhor. No estufa, o calor que entra, ele se mantém no seu interior. Por exemplo, vamos olhar essa explicação aqui. Essa aqui é uma estufa feita de vidro. Então a energia solar ela chega até a estufa. Partes desses raios são refletidos ao chegar na estufa, né? Então um pouco desses raios solares são refletidos, mas uma outra quantidade de raios eles continuam dentro do interior da estufa, se transformando em calor. Isso é muito parecido com o efeito estufa. E no nosso planeta, como isso acontece? Bem, no nosso planeta é algo bem parecido. O Sol, ele emite raios solares, né, os raios ultravioletas. Quando esses raios chegam na Terra, um pouco dessa energia, desses raios, eles são refletidos pela atmosfera, contendo gases. Então esses gases fazem a mesma função daquele vidro da estufa. Ele reflete, né, um pouco desses raios, esses fótons. Logo, uma outra quantidade também entra. A quantidade que entra, ela é absorvida pela Terra. Assim sendo, a parte que é absorvida, ela é transformada em calor. Quando aumenta a quantidade de gases que essa atmosfera possui, a quantidade de raios solares que vai sair da atmosfera depois de entrar vai ser menor, porque esses gases vão reter esses raios e, em outras palavras, o calor vai aumentar igual uma estufa. Aqui eu trouxe um exemplo de um carro. É um dia ensolarado. Karina e sua mãe foram até a floricultura para comprar algumas plantas para a sua nova estufa. Ao entrar no carro, que estava há algum tempo estacionado, ela percebeu que no interior estava muito mais quente do que do lado de fora. Karina logo lembrou da estufa construída em seu jardim e do experimento realizado na última aula de ciências. Então, quando a Karina ela percebeu que o interior do carro estava tão quente quanto uma estufa, ela disse essa frase: este carro está uma verdadeira estufa. O que quer dizer? Quer dizer que os raios ultravioletas do sol, né, no caso, eles atravessaram o vidro do carro. Ao tocar na superfície do carro, uma parte desses raios foram absorvidos pelo carro e criou-se um ambiente interno dentro do carro e aqueceu o interior desse carro, fazendo com que, ao abrir esse carro depois de um tempo, a Karina percebesse uma maior temperatura no interior do carro. Logo, eu encontrei na internet um simulador feito em Java, que ele demonstra o efeito estufa de uma forma mais detalhada, ajudando o aprendizado. Para vocês entenderem, esse simulador ele trabalha com a luz solar, que está escrito como Sunlight Photon, que é essa bolinha amarela que está descendo. Então assim, a luz solar está descendo. São os fótons de energia solar, que no caso são os raios ultravioletas. Quando esses raios chegam ao solo, vocês percebem que uma parte é refletida. Então essa parte que é refletida, ela volta para a atmosfera. Porém, uma parte ela é retida. Ela não consegue sair. Aí você tem esse acúmulo dentro da atmosfera. Esse acúmulo que é o efeito estufa. Então, o que causa esse acúmulo? Como eu já tinha falado, são gases. Para ser mais detalhado, os gases que maiores causadores do efeito estufa é o CH4, que é o metano, e o CO2, que é o gás carbono, que é um dos gases mais falados aí pela mídia, né? Geralmente, quando a gente fala de efeito estufa, a gente fala de aquecimento global. E um dos principais vilões desse aquecimento global é o gás carbono, porque ele faz essa retenção, ele não deixa a energia solar voltar para sair da atmosfera depois que ele entra, ele barra essa energia. O metano também faz isso. O metano geralmente ele é emitido pelas fezes de animais, de seres humanos, né? De tudo, pelas fezes. E o gás carbono, geralmente a maior parte da sua emissão vem das indústrias. E ele pode ser absorvido pelas árvores, pela vegetação. Porém, o ser humano vem devastando, vem cortando as árvores. Então, geralmente as árvores, ela no seu crescimento, ela retém CO2 e libera oxigênio.
Mas como os seres humanos estão colocando queimadas, estão devastando a vegetação natural do mundo inteiro, a gente está tendo maior quantidade de gás carbono na atmosfera do que aqueles que antes ficavam retidos nas plantas. E a nossa eliminação de gás carbono também está ficando maior. Uma outra coisa que você consegue enxergar aqui são as nuvens. As nuvens também, elas servem como barreiras. Por isso que em dias nublados, geralmente a temperatura fica maior, porque as nuvens também ela barra um pouco a saída desses fótons de infravermelho que no caso são calor, né? Que são emitidos. Então aqui ó, você tem um termômetro. Nesse termômetro você acompanha a temperatura em Kelvin e em Celsius. Em Celsius, nesse momento aqui, nessa atmosfera, esse ambiente, a gente tem a temperatura de 15 graus Celsius. Agora, se você tirar todos os fatores do efeito estufa, como eu falei, são os gases. Se você tirar todos os gases, se você tirar todas as nuvens, ó, zero nuvem, zero gás. Não tem gás nenhum na atmosfera e não tem nuvem nenhum. O que vai acontecer? Ó, a temperatura está despencando. Ó, ela tá indo para 13, menos 18 graus Celsius, menos 19 graus Celsius. Então assim, o efeito estufa, ele é positivo para a sobrevivência dos seres vivos. Mas o problema está aqui, ó. Se você não permitir a saída desses raios solares da atmosfera, você vai aumentar a temperatura. E isso é o que a gente chamamos de aquecimento global. É o que vem acontecendo há bastante tempo. Aqui nesse simulador você consegue ver a idade do gelo, como que estava em 1750 a temperatura do mundo. Ó, tá aumentando, tá aumentando. Aí você vai perceber o quanto que está hoje. Today é hoje. Assim, você percebe que o efeito estufa é uma coisa que vem aumentando cada vez mais. É uma coisa assustadora, né? E que a gente tem que fazer nossa parte. Se você vê alguma queimada, a gente tem que alertar os órgãos ambientais para evitar que isso aconteça. Ô pessoal, é isso por hoje. Muito obrigado e até a próxima.